Olá e bem-vindas a mais uma explicação visual. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo nos testes de segurança e processos de auditoria na Solana. Sabe aquele momento crítico entre identificar que existe um problema e conseguir provar que ele é real? É exatamente aí que vamos focar. Pense nessa nossa conversa como um laboratório de testes. A gente vai vestir o chapéu de auditores sêniores para validar mitigações e simular cenários reais de exploração em depths. Bora estruturar tudo isso e colocar a mão na massa. Pensa comigo, o grande desafio aqui é mudar a nossa forma de encarar o problema. Imagina que uma avaliação estática do código te mostra que faltam verificações de propriedade numa invocação entre programas, a famosa CPI, ou que tem um possível underflow na contagem de tokens. Legal, mas na prática, essas descobertas são só hipóteses, né? É só teoria. Para que um problema desse seja levado a sério no ambiente de produção, a gente tem que tirar a dúvida da jogada. Temos que provar de um jeito concreto e totalmente reproduzível que aquilo pode sim ser explorado no mundo real. E para fazer essa comprovação, a gente vai seguir 5 passos bem diretos. Vamos da teoria à prática, depois configurar o nosso assistente de IA, entrar no ciclo de construção e validação, analisar os resultados e, por fim, montar as evidências para a auditoria. Passo número 1. Da teoria à prática. Chegou a hora da verdade, de sair das planilhas de avaliação de código e ir para a ação. E o coração disso tudo é o que a gente chama de demonstração de transação. Olha, não é só rodar um script e ver uma mensagem de erro pipocando no terminal, tá? Essa demonstração é um artefato formal. Ela é uma sequência assinada que você pode rodar de novo, capturando os logs e tirando uma espécie de foto do estado das contas exatamente antes e depois da execução. Basicamente, é o documento final que diz, sem sombra de dúvidas, se um ataque funcionou ou se a correção que a gente propôs realmente segurou a onda. Indo para o passo 2, o assistente de IA. A inteligência artificial é uma ferramenta incrível para isso, mas convenhamos, ela precisa trabalhar com as rédeas bem curtas. A grande sacada aqui é não tratar a IA como um chatbot comum com quem você bate papo, mas sim como um assistente de laboratório super rigoroso. Se a gente quer gerar aquela demonstração de transação sem perder tempo com um código inútil, o nosso prompt tem que ser cirúrgico. Tem que ter uma descrição clara e direta da falha, especificar o Program ID certinho, exigir chaves exclusivas de teste, ditar a ordem exata das instruções e, claro, pedir um script TypeScript pronto para rodar. Literalmente, a gente não pode dar espaço para a IA ser criativa. O comando que a gente passa tem que pedir um script de simulação mirado naquele programa ID específico, detalhando a vulnerabilidade na lata, como uma mudança de dono não verificada, por exemplo. A gente também já manda a IA criar as chaves iniciais tanto para o atacante quanto para a vítima, montar toda a sequência da transação, assinar com a chave do atacante e imprimir a assinatura e os logs. Tudo mastigadinho. E aqui vai uma regra de ouro, absoluta. Chaves privadas de produção nunca, mas nunca mesmo, devem chegar perto desses modelos de IA. A não ser, claro, que a ideia seja financiar o ataque de outra pessoa por puro acidente. Brincadeiras à parte, o nosso ambiente precisa ser super controlado. A gente exige o Node.js na versão LTS para tudo ser reproduzível, as chaves devem ser temporárias, criadas só no momento do teste, e a execução tem que rodar num validador local ou numa testnet pública totalmente isolada. Segurança sempre em primeiro lugar. Parte 3 do nosso processo. Construir, iterar e validar. Com as regras do jogo definidas e os scripts iniciais na mão, a gente entra no verdadeiro ciclo do laboratório. São 4 passos iterativos. Primeiro, a gente faz o scaffold com a IA, que é gerar aquele esqueleto básico do código. Depois, a gente roda e observa. Estourou erro de asserção? Faltou alguma conta? A assinatura falhou? No terceiro passo, pegamos esses erros e iteramos com a IA, pedindo pequenas correções pontuais, uma coisinha de cada vez. E o quarto passo é a validação final. A gente roda a mesmíssima demonstração contra o código já corrigido para ter certeza absoluta de que a ameaça foi neutralizada. Olha, durante essa fase de ficar testando e ajustando, tem um método RPC que vai ser o seu melhor amigo, o Simulate Transaction. A beleza dele é que você não suja a rede nem desperdiça o seu precioso sol com transações que vão falhar repetidas vezes. Ele roda a transação localmente no validador e te devolve todos os logs, mas sem comitar nada, sem mudar o estado real. É perfeito para investigar por que uma inserção quebrou antes de mandar a submissão para valer. Um verdadeiro salva-vidas para o nosso workflow. Vamos para a etapa 4. Analisando os resultados. Pessoal, um teste nunca está completo se a gente não tiver uma base para comparar. É como fazer um teste A/B de segurança. Para validar que a mitigação funcionou, precisamos de pelo menos 2 execuções. A execução número 1 roda o script de ataque direto na build vulnerável. O que a gente espera? O caos, claro. O exploit tem que funcionar, gerando os logs e aquela mudança indesejada nas contas.
Já a execução número 2 roda exatamente o mesmo fluxo, mas na build que a gente corrigiu. O resultado aqui tem que ser a transação sendo barrada e rejeitada pelo programa. Deixando isso ainda mais claro, de um lado, temos o exploit confirmado. É quando os logs dizem, opa, passamos por aqui. E a foto do estado final mostra que os lamports foram transferidos ou que o campo do dono foi alterado conforme esperado pelo atacante. Do outro lado, temos a mitigação efetiva. Aqui, o programa funciona como um leão de chácara e bloqueia a entrada antes que qualquer mutação de estado seja feita. E tem um detalhe super importante. Testes intermitentes não servem. Se falhou, tem que ser pela regra de segurança que a gente colocou, e não porque a rede estava instável. E o que a gente precisa checar para garantir que o teste é realmente a prova de balas? Algumas coisas são inegociáveis. A assinatura tem que estar confirmada na rede de teste. A gente precisa extrair os logs e os códigos de erro certinhos. O estado antes e depois das contas-alvo tem que estar perfeitamente documentado. E, acima de tudo, as simulações precisam ter idempotência. Isso significa que, se eu rodar o teste múltiplas vezes, ele tem que me dar exatamente o mesmo resultado todas as vezes. Chegamos à última parte. Evidências para auditoria. Depois de todo esse trabalho laboratorial, a gente não vai entregar para o auditor uma simples captura de tela informal, né? O resultado final é um arquivo JSON superestruturado, essa é a prova definitiva, esse arquivo contém a assinatura, os logs explícitos provando que o exploit funcionou ou foi abortado e as chaves com os saldos exatos em lamports antes e depois da execução. Entregar esse nível de evidência permite que qualquer auditor terceirizado pegue o seu experimento, rode de novo e chegue exatamente às mesmas conclusões, sem achismos, só fatos concretos. Para fechar nossa explicação, eu deixo uma provocação no ar. E aí, será que as mitigações implementadas no seu projeto resistiriam a um teste com esse nível de rigor? A gente vê muita teoria sendo discutida, mas exigir que as correções passem por essas demonstrações de transação 100% repetíveis é o que realmente eleva a maturidade e separa suposições da segurança comprovada na Solana. É hora de repensar a resiliência dos nossos sistemas. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.